Como a relação proteína e energia pode auxiliar no seu tratamento do lipedema? Quer saber? Acompanhe esse vídeo. Olá, é um grande prazer ter você nesse novo vídeo do canal do Instituto Anjo Gold. Eu me chamo Gisele Furro, eu sou nutricionista e cientista e nesse vídeo eu quero explicar o que é essa relação proteína-energia e como ela pode ajudar no tratamento do lipedema. O que é o lipedema? O lipedema ele é um acúmulo excessivo e desproporcional de gordura que acomete principalmente os membros inferiores de mulheres. Esse excesso de gordura vem acompanhado de uma inflamação crônica que gera muito inchaço e muita dor. Além dessa disfunção do tecido adiposo, já foi demonstrado na literatura científica que também ocorre uma disfunção do tecido muscular, que gera uma fraqueza muscular e uma hipotrofia muscular. Eu já fiz outros vídeos sobre lipedema, caso você ainda não tenha visto, dê uma olhadinha no nosso canal. Pessoas que têm lipedema têm dificuldade de reduzir esse excesso de tecido adiposo dos membros inferiores e dificilmente conseguem um resultado satisfatório com uma simples restrição calórica seguindo uma dieta convencional. Por quê? Por causa dessa característica inflamatória. Uma abordagem estratégica para tratar o lipedema deve obrigatoriamente envolver e ter como foco a redução dessa inflamação crônica. E como eu mencionei, a dieta convencional, aquela que recomenda que o consumo médio de carboidratos deve ficar entre 45% a 65% das necessidades diárias, dentro desse padrão alimentar, uma pessoa vai ter vários picos de insulina no decorrer do dia. Isso feito dia após dia vai culminar no que a gente chama de resistência insulínica. É quando a pessoa mantém o nível de insulina continuamente elevado. Essa insulina, mesmo no estado basal, ela permanece elevada. Já sabemos que essa insulina elevada é a principal causa da inflamação crônica. Então, para tratar essa inflamação crônica, vai ser preciso reduzir os níveis desse hormônio, reduzir a insulina. Quais alimentos mais aumentam a insulina? Quando a gente pensa nos 3 macronutrientes, proteínas, carboidratos e gorduras, os carboidratos são os que mais aumentam a insulina. E onde a gente encontra carboidratos? Em todos os tipos de farinha, produtos que têm farinhas brancas, como pães, biscoitos, massas, pizzas, em todos os doces, bolos, tortas, biscoitos, sorvetes, em todos os tubérculos, batatas, mandioca, as batatas de todos os tipos, mandioca, cará, inhame, em leguminosas como o feijão e o grão de bico, em grãos, além do trigo encontrado na farinha de trigo, a gente tem também muito carboidrato nos outros grãos como centeio, cevada, aveia, quinoa, arroz. Tudo isso tem muito carboidrato. Várias frutas também vão ter muita sacarose e também vão ter muito açúcar. Açúcar e carboidrato são sinônimos. Ambos vão virar glicose no nosso corpo, ambos vão estimular a insulina. E esses alimentos que mais aumentam a insulina são exatamente os alimentos ricos em energia e baixos em proteína. Daí vem o nome. O que é essa relação proteína-energia? Mas antes de te falar, eu quero te pedir para se inscrever em nosso canal. Deixe o seu like, o seu comentário ou a sua sugestão. Quem sabe a sua dúvida ou a sua sugestão não vira um próximo vídeo? Vamos lá então, o que é essa relação proteína-energia? Esse é um termo que ganhou mais visibilidade, mais popularidade depois que um médico americano, o Dr. Ted Naiman, publicou um livro
da dieta da proteína energia. Eu vou deixar a imagem do livro dele aqui para vocês. Mas esse conceito ele é anterior. Esse conceito ele vem da ecologia nutricional. E de uma forma bem simples e resumida, a ecologia nutricional é ciência que estuda o que um ser vivo precisa comer e como ele lida com a oferta de alimento no ambiente. Ou seja, o que um animal come em relação ao que está disponível para ele. Já foi identificado que muitas espécies animais mantêm uma ingestão diária de proteínas dentro de limites estreitos, dentro de uma faixa estreita. Esses animais não variam muito a quantidade de proteína. E como é que um animal consegue fazer isso? Como é que ele consegue comer basicamente a mesma quantidade de proteína sem balança nutricional, sem saber a tabela nutricional, sem pesar alimento, sem plano alimentar? Como que o animal consegue manter essa faixa estreita de ingestão de proteína? Existe uma hipótese que é chamada de hipótese de alavancagem de proteína. E como nós também somos animais, esse conceito pode ser aplicado para a gente também. Dentro dessa hipótese da alavancagem de proteína, nós priorizamos o consumo de proteínas em detrimento dos outros dois macronutrientes, que são as gorduras e os carboidratos. E nós continuamos a comer, nós vamos comer até que as nossas necessidades proteicas sejam atingidas, independentemente do valor calórico. Eu já falei sobre o carboidrato, já citei os alimentos que mais estimulam a insulina. O carboidrato é um macronutriente energético, assim como as gorduras também vão conferir energia. As gorduras têm várias outras funções relacionadas à formação da membrana de todas as células, formação da membrana que envolve os neurônios, formação de produzir hormônio, de liberar, de transportar vitaminas, mas eu vou me ater aqui a essa função energética que é em comum com o carboidrato. Esses dois macronutrientes, como eu acabei de falar, eles são energéticos porque eles vão conferir energia. E daí vem o nome. Relação proteína-energia é exatamente uma relação da quantidade de proteína e os outros dois macronutrientes energéticos. Com a proteína, a gente não discute. A proteína é o macronutriente mais importante. A proteína vai determinar a forma e a estrutura das células. Elas vão ser responsáveis pela formação de todos os tecidos do nosso corpo, incluindo músculos, pele, unhas, cabelos. Elas serão componentes essenciais de enzimas, hormônios, anticorpos, neurotransmissores. As proteínas vão promover o crescimento e a renovação tecidual. Elas permitem às células manter a sua integridade, defender-se de agentes externos, reparar danos, controlar e regular funções celulares. As proteínas regulam a expressão dos nossos genes. Elas vão transportar substâncias pelo nosso corpo, como oxigênio, lipídios. Elas vão ter função contrátil, particularmente as proteínas dos nossos músculos. A proteína também desempenha um papel fundamental na sensação de saciedade e controle do apetite, porque a proteína estimula um hormônio que é chamado de leptina. É a leptina que sinaliza ao cérebro que nós estamos satisfeitos, que nós estamos saciados. E além disso, a proteína é o macronutriente que tem maior efeito termogênico no organismo. O que isso significa? Cerca de 25 a 30% das calorias da proteína são gastas no próprio processo de digestão da proteína. Apenas a título de comparação, o efeito termogênico dos carboidratos varia em torno de 6 a 8%, e o das gorduras, 2 a 3%. O que eu estou querendo chamar a atenção aqui? Que cerca de 1/3 do que você come, se for proteína, vai ser gasto já no processamento, já na digestão da proteína. Então, eu listei todas essas funções para ficar bem claro que a proteína é o macronutriente mais importante. A gente não consegue substituir a proteína por outro macronutriente.
Esse artigo que foi publicado em 2023, vou deixar a imagem dele aqui, aborda exatamente esse fenômeno da alavancagem proteica. E os autores ressaltam que esse forte apetite humano por proteínas, é um apetite fisiológico, ele aumenta a ingestão de alimentos quando a proteína dietética é diluída. Quando tem pouca proteína, a gente aumenta o consumo de outros alimentos. Isso vai levar a um consumo excessivo de alimentos que são baixos em proteína. Uma refeição rica em proteínas nos mantém saciados por mais tempo, reduz a vontade de comer em excesso, tende a facilitar a manutenção de um déficit calórico que vai ser necessário para reduzir o lipedema, tende a reduzir a inflamação crônica, que também vai ser necessária para tratar o lipedema. Só que qual que é o nosso cenário atual? Nós somos constantemente bombardeados por uma grande oferta de energia, de calorias. São produtos altamente calóricos, cheios de carboidratos, cheios de gorduras, mas eles são baixos em proteínas. Os produtos industrializados têm essa característica. Uma pessoa que come muitos produtos industrializados, ela vai comer de forma excessiva. Mesmo que ela não queira, mesmo que ela não perceba, porque uma pessoa que come muito industrializado vai precisar comer uma quantidade maior desses alimentos para alcançar o nível mínimo necessário de proteínas. E essa regulação é feita pelo sistema nervoso. Enquanto a gente não atinge essa quantidade mínima de proteínas, o cérebro continua sinalizando fome. Por isso a pessoa vai comer mais, porque é fisiológico. A relação proteína-energia, dentro desse contexto, é uma forma de medir o quão rico em proteínas um determinado alimento é em relação ao seu valor calórico. Eu vou até mostrar uma outra imagem para vocês, acompanhem aqui comigo. Essa imagem mostra o que vem acontecendo com a relação proteína-energia da nossa dieta de forma evolutiva, como isso vem mudando evolutivamente falando. Acompanhe na primeira coluna que no período paleolítico, no período antes da agricultura, a alimentação humana era muito mais rica em proteínas e alimentos altamente fibrosos. A alimentação era baseada no que as pessoas conseguiam caçar e coletar. Isso gerava uma relação proteína-energia boa, alta. Depois, vejam a coluna do meio, com o advento da agricultura, nós passamos a ter mais amido na nossa alimentação. Aqui foram introduzidos os grãos e isso diminuiu um pouco a relação proteína-energia da dieta. Comparem a seta azul com a seta verde. Em seguida, com a Revolução Industrial, esses grãos agora puderam ser refinados. Nós temos açúcares e carboidratos altamente refinados, muitas farinhas, óleos vegetais também refinados, e isso diminuiu mais ainda a relação proteína-energia. Comparem a setinha vermelha com essa relação proteína-energia bem baixa. Como que a gente calcula a relação proteína-energia? Nós temos duas formas. Na primeira delas, você vai olhar a tabela nutricional, vai pegar a quantidade de proteína e vai dividir pela quantidade de carboidratos mais gorduras. Então, você soma carboidrato e gordura, pega o valor da proteína e divide por esse valor que você encontrou da soma. Dentro dessa relação, quanto mais próximo de 1 ou maior que 1, melhor é a relação. Vou listar alguns exemplos. Uma carne vermelha tem uma relação proteína-energia de 2,3, 2,5. Ovos tem relação proteína-energia igual a 1. Um iogurte tem relação proteína-energia de 0,8. Alimentos como
carnes, ovos, queijos, eles vão ter maior relação proteína-energia, de forma que quando você come esses alimentos, você tem uma chance de ficar mais saciado sem ingerir energia em excesso. Conhecendo esse conceito, você também sabe que você pode ingerir alimentos que têm baixa relação proteína-energia, mas que também têm baixa densidade nutricional. Vou dar um exemplo. Se eu pegar um morango, o morango tem uma relação proteína-energia de 0,2, uma relação baixa. Mas, em 100 gramas de morango, você tem pouca proteína, mas você também tem pouca energia no total. E é essa densidade nutricional baixa que confere a relação proteína-energia baixa. Então, algumas frutas, vegetais com pouco carboidrato vão ter essa densidade, essa relação baixa, porque tem uma densidade nutricional baixa. Esses alimentos também podem ser inseridos. Mas uma outra forma de calcular a proteína e energia é mais simples ainda. Para que um alimento tenha uma boa relação proteína e energia, pelo menos 40% das calorias totais do alimento devem ser provenientes de proteína. Isso pode ser calculado multiplicando o valor da proteína por 10, que basta colocar um zero no final, você não precisa nem fazer conta. Se esse valor, se o resultado da proteína vezes 10 for maior que a quantidade das calorias do alimento, esse é um alimento que tem uma boa relação proteína-energia. Vou comparar aqui com vocês 2 iogurtes. Vejam a primeira imagem, onde nós temos aqui um valor de proteínas de 2,3 gramas. Quando a gente multiplica isso por 10, nós encontramos 23. 23 é menor que 62, o valor calórico aqui desse iogurte. Então, esse iogurte, ele não tem uma boa relação proteína-energia. Diferentemente desse outro iogurte, cujo valor da proteína são 10 gramas, quando a gente multiplica 10 vezes 10, nós temos 100. 100 é maior que 66, o valor calórico desse iogurte. Esse é um iogurte, é um produto que tem uma boa relação proteína-energia. Claro que se você for analisar alimentos que possuem basicamente carboidratos e gorduras, eles não vão ter uma boa relação proteína-energia. Vou até usar um outro exemplo aqui, vou comparar o doce de leite com a Nutella. Vamos lá, doce de leite, 2 gramas de proteína. Quando a gente multiplica isso por 10, a gente encontra 20. 20 é menor que 72, o valor calórico da porção aqui do doce de leite. Quando a gente analisa a Nutella, nós temos 1,3 gramas de proteína. Quando a gente multiplica isso por 10, a gente encontra 13. 13 é bem menor que 108, o valor calórico da porção aqui da Nutella. O que eu estou querendo dizer? Se você comparar alimentos que têm alimentos ricos em carboidrato, ricos em gordura, em açúcar, eles não vão ter uma boa relação proteína-energia. Mas uma pessoa que quer tratar o lipedema, ela vai precisar reduzir o consumo de carboidratos, o consumo de produtos farináceos, o consumo de açúcares, de óleos vegetais refinados, porque lembra que eu falei no início do vídeo, a gente precisa diminuir a insulina. O que mais aumenta a insulina? Estímulo proveniente dos carboidratos. Uma pessoa que retira esses produtos, que passa a comer mais comida de verdade, que insere mais produtos naturais, reduz os industrializados, acrescenta ovos, carnes, ela já estará reduzindo o aporte de energia proveniente do carboidrato e também estará aumentando o consumo de proteína. Essa pessoa já estará melhorando a relação proteína-energia de forma natural. Mas, mesmo uma pessoa que já está nesse contexto, que já está seguindo uma estratégia de redução de carboidratos, ela pode direcionar a sua alimentação para uma baixa relação proteína-energia por causa da gordura. Essa pessoa ela pode ter mais facilidade de errar na gordura do que no carboidrato. E é para esse caso que a relação proteína-energia pode ser extremamente útil. A relação proteína-energia pode te ajudar a escolher produtos melhores com uma qualidade nutricional melhor. Algumas dicas. Olhe os rótulos dos alimentos. Com essa possibilidade de só colocar um zero no valor da proteína, você não precisa fazer conta nenhuma, fica bem mais fácil e rápido.
Compare produtos similares a cada vez que você for ao supermercado, para que isso não demande um tempo adicional muito grande no supermercado. A cada vez que você for, escolha uma classe de produtos para analisar. É exemplo do que eu fiz aqui. Primeiro você coloca, hoje eu vou analisar iogurtes. Compare algumas marcas para que você saiba, para que você tenha essa autonomia de saber que você está levando para casa o melhor produto, aquele que tem uma maior relação proteína-energia. Aquele produto que vai te saciar mais, que vai te nutrir mais, que vai inflamar menos. A cada vez que você for ao supermercado, se você fizer isso, com o passar ali de algumas vezes, você já vai ter isso de forma bem automática. Você já sabe que você vai comprar. Quando você for comprar um iogurte, você vai escolher. Você já sabe a marca que você vai comprar, já sabe qual que é a melhor opção. Então, isso se torna mais automatizado, mais fácil. Cuidado agora. Quando essa relação proteína-energia pode atrapalhar mais que ajudar. Dois casos. Se você ignorar a qualidade dos alimentos, é o primeiro caso. Eu vou comparar duas boas fontes de proteínas, o whey protein e o ovo. O whey protein, ele apresenta basicamente proteínas entre os seus macronutrientes. Enquanto os ovos, além de proteínas, também vai apresentar uma quantidade considerável de gorduras. Então, a relação proteína-energia do whey é bem maior que a do ovo. Isso significa que o whey protein é melhor que o ovo? Que você sempre deve trocar o ovo pelo whey protein? O ovo é riquíssimo em vitaminas, em minerais, em boas fontes de gordura. Então, não ignore a qualidade dos alimentos. O segundo fator, se essa relação proteína-energia começar a complicar muito o seu dia a dia, a ponto de você não conseguir seguir a dieta, a ponto de fazer com que você desista de seguir a dieta, se você começar a entrar em uma paranoia de contar todos os macronutrientes, se isso te deixar mais tensa, porque agora você tem uma preocupação a mais com os números dos macronutrientes, se esse vier a ser o seu caso, pode esquecer a relação proteína-energia, vai ser muito melhor se você priorizar o consumo de comida de verdade, um estilo de vida low carb, a inserção de boas fontes de proteínas, carnes, ovos, peixes, a redução dos produtos industrializados, dos produtos farináceos, das fontes de carboidratos. Se você conseguir fazer isso, já estará de excelente tamanho. Se esse conteúdo te ajudou, deixe seu like. Se inscreva no nosso canal caso você não tenha se inscrito ainda. Eu vou deixar anotado aqui também a minha rede social, @gifurro.nutri, para que você possa me acompanhar por lá também. Nos encontramos no próximo vídeo.